Querido irmão em Cristo, Shalom. Eu, vosso irmão Mvula Filipe, sou pregador que prega a mensagem do tempo do fim e hoje vim agora neste vídeo, nesse áudio, por alertar a igreja. Nós devemos ser muito atentos naquilo que está passando na política. Os que estão a governar, os que estão diante de nós, já venderam as suas almas, o seu espírito, são adoradores do diabo. Eles não têm a pena de nós. E Satanás bem sabe que ele já não tem mais o tempo. Os que estudaram o livro de 70 semanas de Daniel entendem que nós estamos no tempo do fim. Quando a Bíblia fala que nós estamos no tempo do fim, quer dizer, é o tempo de nações que chega no fim. Jesus Cristo tinha dito isso no livro do Mateus e do Lucas, capítulo 21, onde ele falou que Jerusalém será pisado no gentios até quando o seu tempo acaba, o tempo dos gentios. E assim, nesse tempo do gentio que vai acabar, o que vai acontecer? Esses são os sinais que vocês vão ver. Nesse novo ordem mundial é a destruição total da humanidade. Essas vacinas é para reduzir completamente o número da população do mundo. Eu lamento muito porque os presidentes africanos receberam dinheiro e esses africanos, esses presidentes, nós acreditamos que são os verdadeiros patriotas africanos, afinal de contas não. E eu não tenho medo de falar isso, porque vimos que vocês receberam dinheiro porque vocês são pobres, você não tem meio. E o que serve esse dinheiro se você não vai viver? O dinheiro não servirá a nada. Então, e a ideia é de reduzir a população mundial através dessas vacinas. E outra coisa que quero fazer é de controlar todo o homem. É assim é que o animal, a besta, o dragão, que está aí no Apocalipse capítulo 12, está no lado dessa mulher. A mulher é a igreja e quer destruir o filho, os bons cristãos. Primeiramente a guerra é focalizada. A mulher tem dor do pato. Esse dor do pato são esses problemas que nós estamos vivendo agora. São esses problemas que nós estamos vivendo. O Satanás está ao lado. Precisa de destruir primeiramente essa criança, esse menino que vai ser nascido, e o segundo é de destruir a própria igreja, a mulher. Assim, o arrebatamento vai acontecer, o filho, isso nos mostra que é os cristãos que cresceram na palavra de Deus e que vão ser arrebatados no céu, para não participar nessa massacre que o Satanás está a preparar. Mas o que nós poderemos aconselhar à igreja? Como Jesus Cristo tinha dito na carta do Lucas, capítulo 21, começamos no versículo 34, até no versículo, creio que é no versículo 36, que ora todo o tempo, vigia todo o tempo, para evitar essas coisas que vai acontecer, é que seja
a pé diante do Filho do Homem. Aqui não se fala das igrejas. Eu sublinho isso porque há outras metem a confiança em nome de uma igreja. Não está a ver que o nome são as pessoas que deram. Nós devemos meter nossa fé na palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz na carta de Mateus capítulo 24, no versículo 36, que o céu e a terra passará, mas a palavra de Deus nunca passará. É assim que nós devemos meter a confiança naquilo que Deus nos falou, não naqueles que a igreja está a falar. Porque há muitas igrejas já desconectaram, não estão mais caminhando com Cristo. Entraram na política, meteram confiança no dinheiro, tiraram a confiança em Deus, prega dinheiro, de vez de falar a verdade da palavra de Deus. É assim, muitas igrejas já receberam essa marca, porque participaram nos feitiços, procuram os feiticeiros para que a igreja dele fique cheia com as pessoas. Há muitos que estão fazendo milagres falsos, porque eles querem ganhar o mundo. É exatamente isto que eles estão a fazer. Mas os cristãos verdadeiros, eles ficam com a palavra de Deus. Eles acreditam na palavra de Deus. E ele nunca abandona a palavra de Deus. E esses são os verdadeiros cristãos. E agora, Jesus falou, orai todo o tempo para ter a força de evitar essas tales coisas que vai acontecer de ficar debout diante do Filho de Deus, Filho do Homem. O Satanás necessita muito sangue para a guerra de Armagedon. Necessita de destruir a humanidade, mas Jesus também está ali para defender os verdadeiros cristãos. Isso, depois do arrebatamento da igreja, a Rússia e a China eles vão bombardear, lançar uma bomba atômica contra o Vaticano, porque ele que está atrás dessas coisas todas que vocês estão a ver. E vai haver a guerra, a terceira guerra mundial. E nessa guerra, onde é que Jesus Cristo virá para salvar os judeus, como Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14 nos fala. E nós estamos nesse período de livro de Joel capítulo 3, começa no versículo 1, lê todo o capítulo, você vai entender, porque ainda não estamos vivendo esse tempo que estão a partilhar a terra, e nós estamos vivendo esse período. Isso quer dizer que estamos no período do fim. Se verificar também no Joel capítulo 2, lê todo o capítulo, livro de Ezequiel capítulo 38, 39, e no livro do Daniel, no capítulo 11, no versículo 40, lê até embaixo. Essas são as coisas que vão acontecer nos próximos dias. Mas não esqueça uma coisa, Satanás precisa de muito sangue contra essa grande guerra no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 19. E agora, irmão, se você não ia na igreja, é tempo de procurar a verdadeira palavra de Deus. Se você não obedecia a palavra de Deus, é tempo de obedecer. Se você andava numa vida de pecado,
Esse tempo de confessar e de se reconciliar com Deus. O tempo, já não temos mais tempo. O Satanás não tem pena de ninguém. Isso que vai acontecer nos próximos dias. Os que estão aqui na Europa, os cristãos que estão aqui na Europa, vocês procuram meio de abandonar completamente esse continente. Eu sei que na África será o mais protegido que nós que estamos aqui na Europa. E hoje, com essa pequena exortação, vocês vão acompanhar no fim o vídeo, pequeno vídeo de 6 minutos que se encontra, que eu vou meter depois dessas palavras proféticas. Se acompanha o que vai acontecer. Por hoje, falo com vocês, que Deus vos abençoe. Ora muito para mim, porque também sou um homem muito perseguido. Satanás me faz a guerra com muitas doenças, mas Senhor, Ele me preparou para pregar nesse último tempo. Uma coisa que você não deve esquecer: muita oração de Jesus e outra coisa, escutar muita palavra e ler muita Bíblia. Por hoje falamos, que Deus vos abençoe. Até já. Muito obrigado.